Como que foi qual foi o primeiro do Havaí? Em 99. 99 não tinha nada com ele, a gente só se paquerava. Era assim, não tinha ainda isso, mas a gente... Era o processo Quais que eram os tava desafios rolando. para ir em 99 pro Havaí? Tinha ou você com patrocínio ali, as coisas foram A mais... gente tinha patrocínio, porque eu ainda estava no Triple J, né, que era onde estava o centro de treinamento, e uma das coisas que ficou muito clara era, se eu tiver atleta classificado para o Ironman, eu falei para os meus atletas, quem pegar a vaga, vai, a gente banca. Porque eu tinha, além do patrocinador, eu também tinha uma grana e ainda tinha mais alguém que estava ajudando ali. E pro Havaí é caro. Mas conseguir a vaga era muito mais difícil, porque naquela época eram poucas vagas para o Brasil. Naquele ano de 99, só 6 atletas brasileiros foram. E quando chegou a hora de ir pro Ironman, eu falei assim, quem pegar a vaga vai, eu falei, eu sempre cumpro minha palavra, vai pro Havaí. Porque quando eu conheci o Ricardo, eu falei para ele, nunca mais você vai ficar sem ir para uma prova. Se classificar, Aí você vai. falou, agora é só ir ganhando, só ir... Mas na verdade, teve desse processo, quando eu entrei com ela, eu entrei para ser do atleta. Né? Então, eu já não fazia mais triatlo, eu queria duatlo. Aí que começa a dificuldade da coisa, porque eu tive algumas experiências, inclusive maratona, né? Que hoje aí você tá aí para fazer a sua primeira. Sim. E nessa época, antes disso, eu tentei fazer maratona, porque como eu era bom corredor de 5.000, 10.000, meia maratona, eu cheguei a fazer 1:10 na segunda meia maratona que eu fiz. 1:10. Então eu pensei muito, e meu treinador falou, não, você tem toda a característica para ser maratonista. Só que por 2 vezes, quando a gente foi fazer periodização, eu entrei em overtraining. Eu não aguentava a carga do treinamento. O que aconteceu nessa particularidade é que eu tenho algumas particularidades a nível de fisiologia. Eu tenho uma resistência à acidose muito alta, mas eu não tenho tanta velocidade. Só que os treinamentos, eles são feitos de uma forma... Naquela época, você não era mensurado frequência cardíaca. Você ia fazendo por esforço. E você mensurava a evolução, o processo, e tinha esses riscos maiores de entrar em overtraining. E por eu ter que treinar de uma forma muito forte, eu entrava em overtraining. Então eu falei, não, eu não quero maratona, eu não dou pra isso não quero. Aí quando eu entrei no triatlo, eu só fazia provas até, vamos dizer, hoje seria o olímpico. Não quero prova curta, não quero prova longa, só quero prova curta. Eu não quero saber de prova longa. Só que aí chegou nessa já de estar no sem treinamento e nós estávamos arrebentando já, porque eram 3 caras muito fortes treinando 4, mas 3 que eram muito fortes. E ainda com essas condições todas, era um hotel 5 estrelas. Então você imagina que tinha alimentação boa, tinha hidratação à vontade, era uma geladeira de Gatorade só para nós. Era uma coisa assim, para aquela época, massagem. Podia fazer 3 porque você aproveitava os benefícios que ela tinha do spa. Então a gente usava muito isso. Só que aí chegou uma hora que assim, olha, duatlon, infelizmente, você vê, mas ele não tem repercussão internacional, não tem repercussão. Como que eu vou conseguir levar os patrocinadores? Conseguir patrocínio com isso? Então, a ideia é vamos fazer Ironman. Eu falei, tá, né? Você tá louco. Quais foram as dificuldades? Perrengues, eu quero saber os perrengues. No meu caso, a dificuldade em adaptação em distâncias longas. Eu sofria demais, sofria com dores nas costas, porque naquela época você não fazia você ainda estava aprendendo a acertar posições de bike e tudo mais, então eu forçava muito, então a minha posição era uma posição muito radical, porque naquela época o contrarrelógio, quanto mais aero você tivesse, era melhor. E você buscava quem? A Silvana que orientava? Ela fazia as orientações, mas a gente era uma coisa que era ainda muito descoberta, né? Mas vocês buscavam aonde as informações? O que tinha de literatura, né? O que tinha por aí a gente não conseguia. Tinha muito isso. Era tinha livro na biblioteca? Em revistas, principalmente em revistas. O esporte ele é muito novo. A gente começou em revista, comprar revista na banca de jornal para encontrar soluções eu dos problemas que assinava vocês tinham. uma revista que chamava Revista Viva, na época, que quem escrevia todo o editorial lá do triatlon era o José Nácio Werneck. E eu já adorava triatlon. Então eu acompanhava provas, acompanhava o início da Fernanda Keller, que ela tomava um pau desgraçado, da época. E o Carlão, que era meu treinador na época, que eu era atleta, ele também já dava alguma coisa de treinamento para triatleta. Então, assim, foi tudo muito na base da descoberta. Então, essa turma que se ajudava. Exatamente. Então, assim, quando o Ricardo apareceu, que eu vi que a dificuldade dele era sempre correr atrás do prejuízo, e ele era o melhor de todos, o tempo que ele perdia na natação, não dava tempo dele conseguir chegar na frente de todo mundo. Ele precisava de mais tempo. E eu falei para ele, cara, o negócio é o seguinte, você vai ter que ir para prova longa. Porque daí a gente consegue tirar o atraso da natação e você vai fazer super bem. Tanto é que ele ganhou lá. O primeiro Ironman que ele fez, ele já pegou vaga para o Havaí. Então, assim, mas foi muito difícil para ele. Porque como ele tinha aquela experiência de que os caras socavam a bota no treino e ele quebrava,
eu consegui entender que ele, fisiologicamente, era um pouco diferente. Então, eu consegui meio que adaptar a ele mesmo aquela coisa de um pouquinho mais lento, qualquer coisa, com um intervalo mais curto. Cara, foi perfeito. Foi aí que ele Ó, com toda despontou. essa experiência que vocês têm, se, por exemplo, se eu pegasse uma pessoa que estivesse começando hoje, Sim. sei lá, com 18 anos, com 25, com 30, com 40, 45, sedentário, qual que é o caminho? Qual a direção que vocês dariam? Eu sei que você vai falar, vem aqui, entra na minha equipe, que eu vou te dar o ABC, mas que Eu acho conexões que você faria para ele? não existe limitação de idade. Isso é uma coisa que eu tenho certeza absoluta e a não ser que a pessoa tenha N problemas motores, né? Mas assim, se é uma pessoa que teoricamente não tem um grande acometimento, não existe idade, né? Você pode começar em qualquer momento. Agora, performance, aí já é outra história. Então, Uhum. para completar um Ironman, para completar uma maratona, para fazer qualquer coisa, né? Você tem que saber primeiro quem é a pessoa que você está lidando. Então, quem é o Márcio, né? Quem é Márcio? Eu estou vendo o Márcio aqui, mas eu preciso saber como é que ele é fisiologicamente para saber o que ele pode entregar. Através dessa análise, né? E vendo ele correr, vendo ele nada, enfim, tudo que você faz aí de esporte, o teu histórico, com toda essa bagagem, estudo que a gente tem, a gente consegue entender de que você consegue fazer XYZ. E aí você vai fazendo uma periodização e adaptando a tua necessidade e o teu desenvolvimento. Cada um tem um tempo. Uhum. Então, eu tenho uma aluna que não sabia nem correr, nem pedalar, nem nadar, se inscreveu para o Ironman. Ironman full. O Só pra full. quem não sabe, o que é um Ironman O Ironman full. Quais são as Nadar distâncias? 3.800, pedalar 180 e correr 42. Quais os 200, tempos que é de a tudo maratona. isso? Então, aí vai depender. Você tem até 17 horas. Geralmente as provas te dão 17 horas para cumprir, que é começar Começa o quê? As- 5 também? 6? 6 da manhã É. e acabar meia-noite. Então, isso. Então, você tem. Geralmente eles fazem isso. Hoje tá algumas alterações em virtude de não sair todo mundo de uma vez. Então, mudou um pouco, mas ainda assim tá dentro dessa faixa entre 17 horas, 16 a 17 horas. Lá na prova do Ironman mesmo, disse assim, qual foi a maior dificuldade, por exemplo, na água fria, roupa rasgada, óculos sair, passar mal, Eu acho que assim, dor de na barriga, verdade, vomitar, na bike quebrar, corrente, o que teve lá as de... dificuldades podem ocorrer. Já aconteceu algumas vezes e aí você vai ter que saber trabalhar naquele momento se é possível reverter ou não. Já teve provas de natação que acertaram com o pé, acertaram e o óculos sai. Muitas vezes. Aí depende do nível da pessoa, de capacidade de suportar ou não. Para mim, simplesmente. Seu óculos saiu e aí? Entrou água e vai assim mesmo. Não tem problema. Eu não vou parar por isso. Mas você vai ter uma pessoa que às vezes parou por causa disso, entendeu? Ou ela vai arrumar o óculos. Nem tempo de arrumar o óculos eu vou parar. Então aí depende do como que você tá querendo, a sua capacidade e o que você quer. Se é um cara de alta performance, e nesse momento eu era não parar por nada. Então isso não vai parar. Sangue Então, nos olhos o tempo o todo. tempo todo tentando dar o máximo e uma coisa pequena assim não vai. Então você vai ter um problema assim, você vai pedalar, furou o pneu. Arruma o pneu e continua. Você vai perder um tempo, mas você não vai deixar por isso, entendeu? Teve coisas que aconteceu. Teve uma vez que quebrou o garfo, eu não sabia que tinha quebrado o garfo. Eu parei umas Lá 3 vai. vezes porque a bike começava a tremer de um jeito que parecia que ia quebrar. E nem o mecânico da prova sabia o que era. E assim eu fui indo, e nem por isso. Aí o que foi na minha cabeça nessa fase que aconteceu isso? Eu falei, quando eu chegar eu vou tentar correr a melhor maratona. Lá tinha uma premiação de $10 mil para quem corresse, se batesse o recorde da maratona. Era muito forte, mas não era uma coisa impossível de eu realizar. Mas não era o mais correto a fazer. Que eu peguei, fui lá e saí. Saiu que nem um Era louco. 2,41 na época. Então a bike você foi mais devagar, Não, eu fui economizou. tentando o que dava. E aí quando eu cheguei na corrida, mas aí eu já poupei um pouco, porque eu vi que não Quanto que adiantava. era o tempo? A maratona eu tinha que fazer em 2,41, que era o recorde da época era esse, 2,41 e um É. pouquinho, que já durava muito tempo. Mas o Ricardo já tinha feito 2h36 Isso foi no numa Havaí. maratona. No Havaí. É. Aí eu peguei e falei, bom, agora eu vou tentar bater o recorde. Vai que de repente dá. Vai que dá 10 mil E dólares, a treinadora né? não achou muito bacana, não, mas eu Cara, que tava foi do amor ao com essa- ódio em questão de segundos. Você não tem Você- noção. Ela não Você estava tava lá perto? concordando. Tava Mas na lá. minha cabeça eu pensei nisso e fui. Passei a meia para 1,21. Então, na teoria, tava ali com condições de fazer. Mas Mas tinha que voltar depois aí negativo não deu. ainda. Não deu, aí eu senti a dificuldade do calor para variar, né? Senti, não deu para, na verdade foi até sobreviver.
E que a gente brincava que era ainda colocar o casamento em risco. Porque eu chegava nessa hora, ela tava muito brava que eu tinha ido mal. Cara, eu não conseguia nem Ainda olhar por na ter cara errado. dele, Aí eu a falava, parte "Nossa". treinador Pô, e ele tá atleta. fazendo a parte dele, ele tá dando Nossa, melhor. cara. Não, mas quando você erra a parte estratégica, né? Na Pra verdade, que sair daquele jeito? Nossa. poderia ter feito de Queria outra morrer. forma. Mas na minha cabeça de atleta, Aham. naquele momento foi isso. Mas tanto que eu consegui fazer todos os Ironmans. Nunca deixei de fazer um Ironman. Mas completou todos. Todos eu fiz e teve um ou outro que deu algum problema, que eu tive que deixei de fazer um bom resultado, mas não deixei de completar a prova. Uhum. Isso é uma coisa. Isso você vê até hoje. Agora, semana passada a gente presenciou o cara que ganhou algumas vezes o Havaí, duas ou três, o Ian Frodeno, que até o momento, Sim. até pouco tempo era o melhor de todos. Ele fez questão de terminar a prova. Ele já não estava mal colocado, mas ele não deixou de completar. Uhum. Que às vezes é aquela coisa que você tem dentro de você que você quer. Mas não é um desafio. Como você perguntou, tem amador que o desafio é conseguir completar a distância. Para o atleta de performance, não é o desafio completar. Ele treinou já. E quando ele chega na prova, ele sabe o que ele faz. A questão é você conseguir fazer o melhor possível aquela distância. Só repetir o que já treinou. Por isso que tem atletas e atletas. Você tem um atleta que pensa nisso, que está indo para lá para tentar fazer o melhor possível. E você tem um atleta que quer completar. Cara, Uhum. para ele que quer completar, na teoria também é mais fácil? Não, dentro das proporções. Às vezes é tão difícil quanto que é para aquele que vai fazer em 8 horas, para aquele que vai fazer em 12.